Então, vamos voltar aqui, né? Depois do intervalo aí. Intervalo, um intervalo para tomar água e nós ir a última parte aqui da nossa aula, certo? O conteúdo que a gente tem para agora sobre os contratos do consumidor, as relações contratuais, é um conteúdo que tem, na realidade, várias disposições, se vocês olharem lá a partir do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, 46, vocês vão ver várias questões, né? Várias questões relativas aos contratos. E, de certo modo, até assusta, né? E eu vou dar aula aqui da forma para se entender esse ponto, mas até a gente evitando passar por muita leitura aqui das disposições do Código de Defesa do Consumidor. É o seguinte, pessoal, só um recado, não esquece aí, quem está na aula aí, de ir lá e dar o presente nos comentários, no comentário lá na nossa aula de hoje, né? Para a gente poder fazer o registro. E outra coisa, quando a gente está falando, voltando aqui ao conteúdo, quando a gente fala das proteções contratuais, então vamos olhar sempre a proteção do ponto de vista do consumidor em si, né? Que é o consumidor em si, que é a pessoa destinatária desse Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão imaginar, na realidade, para raciocinar esse mundo contratual, nos tipos de contrato. Vou começar falando dos tipos de contrato. O contrato, pessoal, existe um mito de que o contrato ele tem que ser um contrato escrito, tá? Isso é um mito. O contrato ele pode ser escrito ou verbal, certo? É um mito de que o contrato escrito é que é contrato, de que o contrato, para ser contrato, tem que ser escrito. Isso é mito, tá? Para nós que somos juristas, né? Nós aqui, eu como professor, vocês como alunos que são juristas, a gente tem que pensar que o contrato, ele na realidade, ele pode ser verbal, ele pode ser escrito, pode acontecer de forma tácita, né? Então são várias formas de acontecer esse contrato, várias formas, tá? Dentro do direito do consumidor, a gente separando o contrato no direito do consumidor para os contratos no direito civil, lá no Código Civil, a gente tem que lembrar que isso aqui regula situações de relação de consumo. Aquela relação de consumo é definida de acordo com a nossa legislação específica do consumidor, lá nos primeiros artigos do CDC. Né? Os primeiros artigos já falam sobre isso, já falam. E, partindo desse pressuposto, a gente vai pensar sempre no ponto de vista protetivo. Sempre do ponto de vista protetivo. Então, consumidor é consumidor, tem proteção. Consumidor tem proteção. Consumidor tem proteção. Os contratos não podem ser tomados de forma abusiva, tá? E a liberdade de contratar dentro dessa órbita, ela existe. Eu vou abrir aqui o Código de Defesa do Consumidor para vocês, né? Abrir o Código de Defesa do Consumidor. E vocês vão ver algumas questões interessantes. Algumas eu vou ler, outras não. Até porque, por exemplo, no ponto de vedação de contratos abusivos, existem muitos detalhes que são mais questão de leitura mesmo. Então, eu vou pedir para vocês chegar em casa, né? Perdão, chegar em casa não, vocês já estão em casa. Vou pedir para vocês, quando terminar a aula, ir lá para o Código de Defesa do Consumidor, certo? E ler os artigos que a gente falou hoje, né? A partir do artigo 39, certo? Olha só o que diz o artigo 46. Ó. Os contratos que regulam a relação de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhe for dada
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Certo? Então, os contratos, pessoal, eles têm que ter ampla publicidade. Vou de novo voltar aqui para o princípio da publicidade que a gente viu. Tem que ter publicidade nesses contratos, certo? E eles não vão obrigar o consumidor se o consumidor não teve conhecimento prévio do conteúdo, certo? Ou seja, não adianta o consumidor contratar sem conhecimento prévio do conteúdo de um contrato, tá? Isso vai ser até mesmo proibido. Isso é proibido pela legislação, o consumidor não tem conhecimento prévio do contrato. Certo? Então, o princípio da publicidade já vem aqui no artigo 46. Certo? Ele tem aqui um apontamento deste princípio. Continuando, o artigo 47, que é um dos mais interessantes que a gente tem, que é uma questão principiológica também dentro do estudo do contrato na relação de consumo. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, da maneira mais favorável ao consumidor. Ou seja, o consumidor é levado a uma forma favorável. O contrato não pode ser desfavorável. Então, para que serve uma norma de interpretação? Para poder destrinchar a análise do consumidor perante o fornecedor, certo? Então, para destrinchar. E aí, a norma de interpretação serve para que, olha, o contrato, se ele tiver um sentido ambíguo, tem que ter uma interpretação favorável ao consumidor, certo? O artigo 48 fala as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos do artigo 84, parágrafo, ou seja, questão vinculativa, certo? Vinculativa. Declaração de contrato de escrito particular, né, constante em escrito particular, vão vincular o fornecedor, ou seja, o fornecedor, qualquer escrito particular, ele tem compromisso com aquele escrito, tá? Seja ele em recibo, em pré-contrato, né, ou uma declaração propriamente dita. Agora, uma das questões mais interessantes é essa da disposição do artigo 49. Isso aqui cai em prova, viu, pessoal? Olha lá. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento de produto e serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Aqui, pessoal, um direito de desistência. Ok? Desistência, ou seja, o consumidor tem o direito de desistir do contrato. Quando que ele tem direito de desistir? Né? Aqui eu vou resumir isso, né? Vou resumir quando o contrato tiver quebrado fora do estabelecimento. Ok? Quando o contrato tiver sido celebrado fora do estabelecimento. Certo? Nesses casos aí, a desistência do consumidor ela é possível. Só que existe uma questão a se observar aqui. Prazo, chamada prazo. Ok? 7 dias. O consumidor tem prazo de 7 dias. Então, se a compra é feita fora do domicílio, fora do estabelecimento, seja no domicílio do consumidor ou especialmente por telefone, certo? Existe o direito de desistência. Vamos lembrar o seguinte, que aqui
a sociedade, né, tem que lembrar que a sociedade evoluiu. E com a evolução da sociedade, o Código de Defesa do Consumidor está falando de telefone, né? Mas você pode pensar aí, olha, internet, certo? Internet é uma das questões, ok? A internet, a compra feita por internet é considerada fora do estabelecimento, tá? Não é considerado um estabelecimento porque está dentro de um domínio, tá? Ok? Aquelas em que o fornecedor de produto ou serviço liga para o consumidor, manda mensagem, certo? Com adesões para o consumidor, tudo isso são questões relativas à possibilidade de desistência no prazo de 7 dias da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, tá? Lembrando o seguinte, assinatura se o contrato foi escrito, ok? Mesmo de internet, quando você faz a compra, você está assinando um contrato, certo? Ou do ato de recebimento do produto ou serviço, né? Que é quando você recebe o produto ou serviço. Existe o que acontece, só que aqui é o seguinte, o que acontecer primeiro, tá? O que acontecer primeiro, conta a partir do que acontecer primeiro. Esse direito de arrependimento. Parágrafo único fala assim, ó, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Né? Então, perdão, aqui o artigo 49 fala da devolução. Se o consumidor arrependeu, ele tem direito ao ressarcimento, né? Por aquilo que ele adquiriu fora do estabelecimento do fornecedor de produto e serviço. Ah, mas e lá dentro do fornecedor, do estabelecimento, esse direito existe? Não. Não existe. Tá? Não existe não. Isso você não tem direito de arrependimento ali. No máximo você pode depois reclamar defeito, vício do produto, coisas assim, tá? O artigo 40, 50 bem fala assim, ó, a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Aqui é uma questão contratual de contrato de modo geral. Nós estamos falando de garantia de contrato contratual, certo? Ela tem que complementar a garantia legal, certo? Aqui, vou colocar aqui um termo que não é propriamente dito correto, mas que se vê muito, né? Garantia estendida complementa. Ok? Só para vocês entenderem, garantia estendida. Aqui nós estamos falando praticamente disso, garantia estendida. Tá? A garantia estendida, ela vai complementar a garantia legal, certo? Lembrando que quais são as garantias legais, quais são as garantias, né? Para serviços duráveis e para produtos duráveis 90 dias, como tem o Código de Defesa do Consumidor mesmo fala, e para produtos não duráveis 30 dias, tá? A garantia contratual, que é essa tal de garantia estendida, que a gente vê muito, certo? Nas lojas, elas vão complementar, tá? E olha lá o parágrafo único dizendo, ó, o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo, o lugar e o lugar em que pode ser exercitada, e os ônus do encargo do consumidor devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de material de instrução e de instalação e de uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. Tá? Isso aqui está falando sobre o termo de garantia, ok? Da padronização. Pergunta que eu vou colocar aqui, quero que vocês respondam lá no chat para mim, né? Enquanto a aula vai rolando, vai lá e responde. A garantia estendida, ela começa a contar depois da finalização da garantia contratual ou
Não, ou é a partir da compra. Então, vamos lá. A partir de quando que começa a contar essa garantia contratual? A partir de quando? Depois da finalização da garantia. Legal? Vai respondendo aí para mim para o chat. Se não, vocês podem depois pesquisar na, na, na internet, né? Pesquisar em jurisprudências, em questões e situações que vocês, para responder essas perguntas. Vai me respondendo lá que eu acho interessante vamos dizer assim, esse bate-bola entre nós. Ok? Se alguém quiser interromper a aula também falar, fica à vontade. Ainda falando sobre direito contratual, vamos lembrar que agora a seção 2 fala assim, das cláusulas abusivas. Cláusulas são aquelas que abusam do direito do consumidor, certo? Aquelas que abusam do consumidor em si. E a lei vai trazer, como eu disse para vocês no início, um rol enorme. Nós não vamos ficar aqui perdendo tempo em ler isso tudo, não. Tá? Mas vamos lembrar, a cláusula abusiva é nula de pleno direito, como diz o artigo 51. Né? Né? Então, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. E quando fala-se em cláusula abusiva, a lei bem fala. O que são as cláusulas abusivas? Né? Dessas dos incisos do artigo 51. Impossibilita, exonera, atenua a responsabilidade do fornecedor por serviços de qualquer natureza, outros produtos e serviços, ou implique renúncia à disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Subtrai ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, né? Transfira a responsabilidade a terceiros, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam compatíveis com a boa-fé e equidade, e dentre várias outras, olha lá. Né? Dentre várias outras. Várias questões. Né? E o parágrafo 1, os parágrafos vêm falando também sobre questões de cláusulas abusivas. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem em casa. Tá? Artigo 51, né? Artigo 51, vocês vão ler em casa. O artigo 51 fala, 52 já vem e fala assim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre. Pessoal, essa disposição do 52, vou fazer uma observação aqui, ela só aplica, tá? Fornecimento de crédito, né? Só aplica isso, tá? Só aplica isso, ok? Porque nesse caso aqui existe obrigações da financeira em informar ao consumidor algumas coisas. Também relativo a aí, né, fazendo uma homenagem ao princípio da publicidade, certo? Ao princípio da publicidade. Ok, olha lá, preço de produto, serviço, moeda corrente nacional, montante de juros de mora e taxa efetiva anual de juros, acréscimo legalmente previsto, número e periodicidade de prestações, soma total a pagar, com ou sem financiamento e aí com e sem financiamento, né? Então, tudo isso os bancos têm que informar, por exemplo, tá? E o parágrafo primeiro, segundo, tudo relativo também aos contratos bancários, coisas que vocês podem utilizar aí quando tiverem com os casos de vocês. O artigo 53 fala sobre os contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, olha lá. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, considera-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas, ou seja, perda das prestações pagas é
é errado. Em benefício do credor que, em razão de inadimplemento, pleiteia a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Certo? Vou exemplificar para vocês aqui. Imaginem só um carro, vocês têm um carro. Você tem um carro e esse carro ele está em alienação fiduciária, está financiado pelo banco, ok? Você vai pagar ele em prestações. Você paga desse carro, vamos supor que são 60 prestações de R$ 500, certo? E você paga 58 prestações. E o seu carro, no momento que você deixa de pagar, faltando 2 prestações de 500, ele vale ainda R$ 25 mil, ok? R$ 25 mil. Certo? É terminantemente proibido a um banco cobrar a restituição do carro, pegar o carro em busca e apreensão e o abatimento da dívida. O banco é proibido que ele faça perder as prestações já pagas. Tá? Não pode. Ele tem que somar as prestações que forem pagas dentro daquele débito, abater essas prestações pagas, cobrar as prestações que não foram pagas, certo? E, em eventual perda desse bem, o bem tem que ser avaliado, tem que devolver ao consumidor o valor do excesso, né? Para ele não perder essas prestações. Essas prestações elas têm que ser avaliadas, tá? E se o veículo, por exemplo, que eu dei exemplo, for a leilão, existe saldo ao consumidor, saldo para o consumidor devedor, aqui nesse caso. Então, é proibido que haja perda dessas prestações, tá? Ok? Então, mais uma das questões relativas aos contratos. Depois vocês leem os parágrafos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor no artigo 53. Contrato de adesão. O que é um contrato de adesão agora, pessoal? O contrato de adesão, como o nome fala, como o próprio nome fala, é um contrato onde o consumidor, né, ele adere. Contrato onde o consumidor adere. Só um minutinho aqui que eu vou fazer uma... Certo. Eu não sei aí se foi um chamado aqui de um aluno, e parece que foi a Nádia. Nádia, você está com o microfone aberto? Você está querendo fazer algum questionamento? Pelo menos estava com o microfone aberto. Certo. Não apareceu para fazer. Tá, vamos continuar aqui. Então vamos lá. O que são os contratos de adesão? Adere disposições sem cláusula. Certo? Então imagina só. O consumidor tem um contrato e ele não discute as cláusulas do contrato, certo? Então, isso é um contrato de adesão. Então, vamos supor assim, o que é uma adesão em si? Você chega, né, o fornecedor chega lá para o consumidor e entrega um contrato para ele assinar apenas, certo? Onde ele não tem possibilidade de discutir essas cláusulas, de mudar as cláusulas, tá? Esse contrato ele pode existir na órbita jurídica? Pode, tá? Ele até pode, ok? Porque há muitas coisas, se não existisse, não haveria nem possibilidade, aliás, atrapalharia muito da questão econômica das pessoas, tá? Das relações econômicas até do país, se ele não existisse. Só que existe uma proteção do consumidor contra esses contratos.
Vamos começar o artigo 54, fala assim, o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas não tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, ou seja, tem que aderir. Né? O parágrafo primeiro fala assim, a inserção de cláusula no formulário não configura a natureza de adesão de contrato, ou seja, uma desconfiguração do contrato. Né? Questões que podem existir, o parágrafo segundo diz que é permitida a existência de cláusula resolutória, né? Desde que a alternativa, né? O parágrafo terceiro fala assim, os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não seja inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a compreensão pelo consumidor. Ou seja, pode existir o contrato de adesão, só que ele tem que ser público para o consumidor, certo? E tem que ser claro. E existe até uma fonte tamanho 12, certo? 12, beleza? O parágrafo 4 fala assim, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Ou seja, o contrato de adesão pode existir, só que ele tem que ser público, ele tem que ter uma regra para ele. Tamanho de fonte, certo? Publicidade do contrato, compreensão clara, certo? Então, esses contratos, eles existem aí muito, né? No ramo bancário, no ramo de telefonia, de comunicação, né? Só que o consumidor não pode discutir suas cláusulas, certo? Ok? E vamos lembrar o seguinte, pode haver abuso no contrato de adesão? Não. Não pode haver abuso no contrato de adesão. Certo? Também estão sujeitos às vedações das cláusulas abusivas. Certo? O contrato de adesão, muitas vezes, se chega num banco para pegar um empréstimo e é um contrato de adesão, não tem como modificar a cláusula. E aquilo lá vai ser considerado contrato de adesão, tá? Justamente pela impossibilidade do consumidor em discutir cláusulas. Certo? Então, pessoal, direito do consumidor aqui, a parte que cabe a gente falar em sala de aula é isso aqui. Vou fazer algumas observações para vocês daqui para frente no código mesmo, tá? Porque aqui a gente termina a M2. Olha lá. Sanções administrativas são sanções que os órgãos regulamentadores podem aplicar, tá? Aqui vai falar sobre condutas que pode ser aplicado, olha lá. Infrações como multa, apreensão de produto, utilização de produto, cassação de registro, está lá no artigo 56, proibição de fabricação de produtos, suspensão de fornecimento de produtos, suspensão temporária de atividade, revogação, um monte de sanções. E essas sanções, elas servem para cada caso em si, né? Para cada caso tem uma sanção, né? Infrações de norma de defesa do direito do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso seguinte, sanções. Aí vem, né? Várias. Ok? Vem falando sobre como que é a aplicação de pena, né? De multa. O grau de gravidade é importante, certo? Montante, né? No montante existe o tamanho da multa, qual que é o valor da multa. E aí, quando que a apreensão ocorre, né? Produto, por exemplo, inútil para consumo, pode ser apreendido, né? Cassação de alvará de licença pode acontecer. Imagina, por exemplo, que pode ter acontecido com a cerveja Baker, né? Cassado um alvará de licença, alguma coisa assim, né? Suspensão de atividades. Tudo isso está exposto aqui, né? Artigos 55, perdão, até o 58 do Código de Defesa do Consumidor. Infrações penais. Isso aqui são questões que vocês vão estudar em direito penal, na parte que fala das leis extravagantes,
de direito penal, tá? Porque aqui prevê crimes, infrações, contravenções, né? Constitui crimes contra a relação de consumo previsto neste Código, sem prejuízo disposto no Código Penal, as leis especiais, como notificada nesses artigos seguintes, nos artigos seguintes, né? Olha lá, omitir dizer sinais extensivos sobre nocividade e periculosidade do produto, nas embalagens, nos invólucros, recipientes e publicidade, ou seja, pena, existe penalidade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aí vem, olha só o tanto de disposições até aqui, falando só sobre pena, tá? Sobre penalização, sobre infrações penais. E a finalização aqui, título 3, fala defesa do consumidor em juízo, tá? Essas disposições aqui são disposições processuais, tá? Você também deve ser estudada juntamente com o direito processual, ok? Então vai falar de legitimidade, quem que pode defender. Isso aqui é uma questão que vocês devem estudar novamente, depois de estudar todo o processo civil, tá? Todo o processo civil vocês devem estudar novamente sobre isso. Isso não tem na faculdade. Estou falando para vocês recomendação minha do professor, não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Porque o que cabe em direito do consumidor é a questão material, mas as questões processuais, depois que terminar o curso de processo civil, lá pelo 6º, 7º período, vocês devem estudar, tá? Estudar tudo isso aqui sobre a questão processual, como que ficam as ações de direito do consumidor, tá? Ó, ação de responsabilidade do fornecedor, coisa julgada, tudo isso questão processual. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, CNDC, né? Convenção coletiva de consumo, que é uma questão, é um documento, ok? E as disposições finais, que são as alterações que essa lei impôs aí para a gente. Semana que vem eu posso dar um apanhado sobre os processos do consumidor, né? Sobre questões assim, tá? Então, pessoal, boa noite. Que se alguém quiser fazer uma pergunta, estou à disposição de vocês, ok? No mais, não esqueça de ir lá e registrar a presença, tá?